Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui visionários para respondermos aquela velha pergunta: será que vale a pena assistir a primeira temporada da série Star Wars Visions? Pois bem, pessoal, sim, já faz um tempinho que a série foi lançada, mas eu só estou fazendo aqui a resenha da temporada inteira porque nas semanas anteriores eu fiz episódio a episódio um vídeo resenha individual. Portanto, vou até deixar aqui em cima a playlist para você dar uma olhada sobre os meus pitacos a respeito de cada um dos episódios lançados, dos 9. E aliás, já vale lembrar logo de cara, né? Eram para ser 10, mas aquele titulado O Nono Jedi, na verdade seria em duas partes, mas aí eles preferiram juntar as partes e fazer um pouquinho maior. Foi um dos episódios maiores que apareceram e acabou ficando então apenas 9 partes. E o projeto em si tem um conceito interessante. Eles convidaram, a Disney, convidou, já que a atual dona de Star Wars, convidou vários estúdios japoneses especializados, claro, em animes, para fazerem a sua versão de Star Wars. E literalmente não tinha regra nenhuma, pelo menos o que se sabe, né? Façam o que quiserem com Star Wars. Qual é a visão de vocês a respeito disso? Claro, em se tratando de estúdios que são especialistas exatamente na animação japonesa, é óbvio, que a inspiração imediatamente vai fazer com que tudo tenda a ficar com um jeitão de anime e, claro, também puxando um pouco para a cultura japonesa. Dito e feito, se eles não pediram isso, foi exatamente o que aconteceu. Não em todos os episódios, mas na maioria deles a gente percebia que estava colocado dentro do jeitão, digamos assim, da estrutura normal já conhecida de Star Wars, muito da cultura japonesa, principalmente relacionada, aos tempos feudais e aquelas coisas, por exemplo, dos samurais, que sempre vale lembrar, que quando Darth Vader foi criado por George Lucas lá no primeiro filme do quarto episódio, Uma Nova Esperança, a concepção visual dele se baseava muito exatamente nos trajes de samurai, a armadura, por exemplo, e claro, o sabre de luz está baseado completamente na arma dos samurais, ou seja, a origem então de Star Wars bebe muito na fonte da cultura japonesa e fazer esse tipo de, digamos, conexão décadas depois, exatamente pegando lá na fonte, os próprios japoneses, colocando a sua visão a respeito disso, é muito interessante. E bom, ao longo de todos esses episódios, vimos realmente várias variações de histórias meio que padrões de Star Wars. Claro, a gente não pode nunca dizer que foi um desfile de inovação, de novas ideias. Na verdade, não, Digamos que todos os conceitos que a gente viu dentro desses episódios, de alguma maneira, nós já vimos, principalmente nos filmes do cinema. Isso sem contar o universo expandido, que é completamente vasto em Star Wars. Que eu, aliás, confesso, eu não sou muito ávido nele. Li alguns quadrinhos, alguns livros, mas não é o suficiente para dizer que, sim, eu sei de tudo sobre o universo expandido. Não, na verdade eu gosto mais dos filmes e fico mais neles, porque, no fundo, tudo que está nos livros não era considerado lá muito cânone antigamente. Hoje em dia, talvez piorou ainda. Claro, existe uma linha que é cânone, mas, no fundo, eu não gosto disso de você ir atrás de histórias que, na verdade, a gente nunca vai ver de fato nas telonas. Ou então agora na TV. Sim, existiam aquelas animações da Guerra dos Clones, que eram muito boas, mas sempre ficou nisso. Agora, praticamente a gente pode dizer que sim. Outros tipos de animações relacionadas a Star Wars vão aparecer com muitas variações, com certeza. Claro, porque tudo começou na TV, com The Mandalorian, que foi muito bom, foi muito eficiente. Aliás, estou devendo as resenhas aqui também no canal. Um dia, lá para o final do ano, eu vou começar a fazer das duas primeiras temporadas de Mandalorian, porque vai estrear, Boba Fett. Isso também vai ser muito interessante, com certeza. Mas voltando aqui às histórias de Visions, sim, as visões dos japoneses a respeito de Star Wars. Aquela coisa super tradicionalista, tanto da cultura japonesa quanto da cultura Jedi, podemos dizer, Uma bela mistura que funcionou em praticamente todos os episódios. Claro, aí entra o gosto pessoal de quem está assistindo. Ora, uma pessoa vai gostar mais de um episódio, ora o outro fã vai gostar de um segundo, terceiro, quarto episódio. Varia muito, por exemplo, mas acho que é unânime. O primeiro episódio, que era o duelo, foi sensacional. Aquele ali é um classicão, para falar a verdade, já estabelecido. Tanto que eles perceberam que era muito boa a história,
que eles já fizeram os derivados. Por isso que eu estava meio que criticando ainda o grande universo expandido, porque eles colocam uma derivação de várias histórias a mais, que na verdade nunca se tornam oficiais, e é por isso que às vezes eu gosto mais de ficar no básico. Mas enfim, eles fizeram agora um comics, quadrinhos, a respeito daquele Ronin lá do episódio de estreia. Que curiosamente, né, ele foi anunciado que o gibi ia ser lançado exatamente 6 meses de estrear os 9 episódios no mesmo dia na Disney Plus, para vocês verem como eles confiaram bastante naquele primeiro produto. Claro, os demais, exatamente, eles estavam baseados no estúdio que foi feito, porque a ideia não foi colocada para um estúdio apenas de anime, foram 9 estúdios diferentes que foram encomendados exatamente a fazer a visão particular de Star Wars. E obviamente, por cada estúdio já ter a sua característica de produção de animes, eles injetaram em cada uma das suas pequenas histórias exatamente seus conceitos diferenciados, ou seja, não tem nenhum episódio igual ao outro, seja em ritmo, seja no volume de ação, seja no volume de comédia, não tem nada um parecido com o outro, o que é muito bom, aliás. Tem para todo mundo vai conseguir se identificar, ora com um, ora com o outro. Naquelas, eu gostei mais ou menos de 4, que foram muito bons, ou 3. Foi o Duelo, foi do robozinho, o Droid, né, de Obi-Wan. Também gostei dos 2 últimos. O Nono Jedi também foi muito interessante. O da Jedi Coelhinha, né, também muito bacana também. Enfim, vários eu gostei, seja por um ou outro motivo. O que eu menos gostei, com certeza, foi aquele do Ancião, que foi um fiapo realmente de história. E aí eu posso fazer então uma crítica a respeito exatamente da primeira temporada. O conceito era, claro, fazer uma versão particular de Star Wars. E qual era o tempo colocado para eles, para os estúdios? Bom, em torno ali de 14, 15 minutos no máximo. E talvez seja exatamente esse ponto que as histórias talvez não rendessem muito, porque você podia perceber, a partir de alguns episódios já vistos, que a tendência era, no final dele, ter uma certa acelerada da ação e o clima, a conclusão da história, se resolver muito rapidamente. Poderia ter um tempo mais de maturação, por exemplo. Porque, claro, não dava com poucos minutos. E, aliás, a gente pode até fazer uma comparação com a outra série que foi lançada também da Disney Plus, praticamente no mesmo período que Star Wars Vision, que foi a série de animação, a primeira da Marvel, que foi What If. E lá eles tinham praticamente meia hora para poder desenvolver cada uma das histórias, em torno de 20 para meia hora. E sim, o produto fica completamente diferente quando você tem mais tempo, quase o dobro de tempo. Mas, na verdade, até esse detalhe de ser um produto curto, apenas de 15 minutos, até faz com que as histórias não fiquem tão cheias de enrolação. Tudo é direto ao ponto, ou seja, tem a contextualização da história da vez, já vem a preparação para o ato final e ele chega de uma maneira rápida. E no caminho de tudo isso, pode ter alguma gracinha ou outra típica de Star Wars também, que isso não pode faltar, com certeza. Enfim, eu achei válido ser um produto curto, mas eu gostaria que para a próxima temporada, segundo que com certeza vai existir mais outra, a gente podia receber um produto um pouquinho maior do que isso. Porque na verdade, essas histórias, elas acabam ficando, como eu sempre denomino, uma história que quase não tem nada a dizer, pouca coisa, eu digo que é um fiapo de história. Mal começa e já acaba. E o conceito de partida é mínimo possível. Apenas variações do que a gente já conhece por aí. Tanto que chegamos a ver repetecos por aqui. Aquele conceito básico do um vilarejo, pobre, pessoas honestas, que sempre são atacados por pequenos vilões ali da localidade. Aí vem alguém e salva. Geralmente, claro, alguém relacionado à força, um Jedi ou para ser um Jedi futuramente, quem sabe. E quantos episódios foram assim? Acho que uns 5, talvez de 9, é muita coisa. Porque, claro, quando não era um vilarejo, era o planeta, né? Mas aí é o conceito geral do Star Wars lá dos filmes. Exatamente, o conceito era, em vez de se mostrar pequenas localidades que eram atacadas pelos imperiais, né? E precisava dos heróis para salvar essas comunidades. Não, era uma questão de planeta, né? Justamente para passar a história para um plano espacial, misturado ao universo todo, né? Enfim.
Sim, algumas histórias poderiam ficar mais interessantes se elas tivessem mais 5 minutos a mais de desenvolvimento de história. Mas claro, outras talvez não rendesse do mesmo jeito. E podia cair naquela coisa de começar assim, já partir para a enrolação. Mas pelo menos nesses formatos curtos que foram apresentados, muitas dessas histórias, sim, apresentaram um final que praticamente pede uma continuação. Por exemplo, aqueles dos irmãos gêmeos, com certeza você quer saber, né? Se o garoto vai encontrar a garota? Pois é, né? No outro também de irmãs, só que de irmãs adotivas, também tem um final em aberto, ou seja, são várias histórias apresentadas aqui na primeira temporada que podem muito bem continuar de alguma forma, e quem sabe com uns minutinhos a mais. Nono Jedi também, né? Tem uma abertura, tem um final também interessante, né? Aquela proposta de ir procurar o pai, justamente lá da nova Jedi, né? Da nona Jedi. Ou seja, se eles quiserem, a segunda temporada vem muito fácil, porque é só desenvolver basicamente o final de 3 ou 4 episódios, já tem metade da temporada formada, para manter esses mesmos estúdios que fizeram o episódio na primeira temporada e depois pede-se para outros estúdios fazer outras coisitas também, porque, claro, o que não falta é estúdio de anime lá no Japão, né? Enfim, o produto, a série Star Wars Vision, é de consumo super rápido. Você pode assistir todos os 9 episódios numa tacada só. Eu não fiz isso, eu preferi fazer as resenhas individuais para cada um dos episódios e praticamente eu via um episódio a cada 2 dias. Mas eu devia até ter feito isso mesmo, assistir tudo numa batelada só, uma única sentada de sofá e depois fazer as resenhas individuais. Mas quem faz isso de ver numa maratona, né, exatamente os 9 episódios, acho que mais denso ainda todas as histórias. Mas, claro, também pode perceber como algumas vão se repetindo facilmente. Mas também tem aquele problema, quando você vê tudo rápido, tudo junto, você acaba percebendo que as histórias elas são interessantes, mas elas não são exatamente de marcar muito. Claro, na percepção de cada um vão ter os episódios preferidos. Como eu tenho os meus, vocês também vão ter os seus. Esses episódios vocês vão, e eu também, vou guardar um pouco mais na memória, quem sabe durante anos. Mas os outros, eles são facilmente esquecidos, porque são baseados em fiapos de história, como eu sempre digo, né? Não é o suficiente para marcar a gente e a gente depois dizer, caramba, que coisa boa, precisa ter uma continuação. Bom, sim, a do Ronin, talvez, com certeza, existirá. Se eles já postaram nos quadrinhos, com certeza vão querer também um novo episódio para a segunda temporada. Não tenha dúvida disso. Enfim, é uma série que tem os seus altos e baixos, mesmo sendo um produto de alto nível. Enfim, eu gostei bastante. E, aliás, só para lembrar uma coisa, né? Eu fui surpreendido por essa animação. Eu não sabia que ela existia. De repente apareceu o aviso ali que ia estrear Star Wars Vision e eu falei, que história é essa? Praticamente eu descobri acho que 2, 3 dias depois, 3 dias antes da estreia, mas fui bem surpreendido e gostei bastante então do produto final. Portanto, para a primeira temporada de Star Wars Vision, eu atribuo de 5 asteriscos, a nota máxima, eu atribuo 4 asteriscos. Por quê? Não é bom? Não, é muito bom. Só que eu tiro um pontinho justamente por essa sensação que poderia ser muito melhor. E aí é uma aposta para a próxima temporada, de que sejam melhores ainda todos os próximos em torno de 10 episódios, com certeza. A série ela pode melhorar muito mais do que ela já é. Ela teve uma boa partida e é o tipo de série que realmente pode ter várias e várias temporadas. Todo ano, mais uma levada de pequenas histórias ali, sempre naquele caldeirão do básico de Star Wars. Talvez seja pouco por um lado, talvez seja muito pelo outro, porque quando a gente vê tudo numa jornada só, rapidamente, numa única sentada de sofá, tudo fica melhor ainda. A gente nem percebe os defeitos, talvez. Enfim, gostei bastante e agora eu pergunto para vocês. Vocês curtiram esta primeira temporada? Escreve aí nos comentários. É isso.